Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um exame que de vez em quando aparece em rede social, o pessoal tem um pouco de dúvida, que é o PET de PSMA. Então, isso é um exame bem específico para câncer de próstata. Então, nós não usamos esse exame em outro contexto. Então, se nós estamos pensando em hiperplasia benigna, não é para isso. Esse exame ele é utilizado para quem está com diagnóstico de câncer de próstata, mas principalmente em alguns contextos específicos. É nesse tipo de detalhamento que eu queria explicar um pouquinho para vocês aonde que surge a possibilidade de fazer esse exame. Então, a ideia, basicamente, é que a gente consegue ter uma molécula super específica que é expressado nas células de câncer de próstata e você consegue usar um marcador biológico deste exame, né? Então, é um exame de PET, né? É uma tomografia com emissão de pósitron, é um tipo de exame específico que tem um contraste específico, que é esse contraste que vai grudar nesse receptor que tem ali da célula do câncer de próstata e ele vai brilhar no exame. Então, é um exame que é muito específico para a célula tumoral do câncer de próstata. Agora, é perfeito? Não, ele não é perfeito. Como todo exame, tem falso positivo, tem falso negativo e para a gente poder ter o melhor resultado possível, você precisa aplicar o exame do PET de PSMA da forma correta. Então, nós temos alguns protocolos utilizando esse exame que é relativamente recente, em vários contextos relacionados a câncer de próstata. Na literatura atual, aonde esse exame está mais bem estabelecido, né, onde seria o melhor uso do PET de PSMA, é no contexto de recidiva bioquímica. Então, é o paciente que já tratou de câncer de próstata, então ele já fez cirurgia, já fez radioterapia, está acompanhando com PSA normal, fazendo exame de sangue, e aí de repente esse PSA começa a aumentar, ele começa a sair do controle. Então, é nesse contexto onde a gente tem mais evidência para utilizar o PET de PSMA, porque uma vez que você já tratou do câncer, ele pode voltar em vários lugares. Ele pode estar voltando no osso, ele pode estar voltando na loja prostática, onde você operou, ele pode estar voltando nos gânglios, nos linfonodos, que eventualmente não foram retirados, a gente não precisa tirar linfonodo em toda a cirurgia. Então, tem vários locais possíveis onde esse câncer pode estar voltando. Ele pode estar voltando em vários lugares, em um só, e é aí que o PET de PSMA parece ter a sua melhor utilização. Então, hoje, com acesso a esse exame, eventualmente pacientes que iriam diretamente, depois de uma cirurgia, por exemplo, para fazer uma radioterapia de resgate ou para uma hormonioterapia, eventualmente esse paciente pode fazer um PET de PSMA, que identifica que tem só um linfonodozinho brilhando, que é só ali onde está voltando a doença, e fazer uma linfadenectomia, uma retirada de gânglio limitada para aquele lugar, né? E isso daí pode ou curar desse retorno da doença, ou postergar aí tratamentos adjuvantes para tratamentos que podem vir depois e que eventualmente podem causar efeitos colaterais indesejáveis, né? Então, abre um leque de alternativas de tratamento que antes, 10, 15 anos atrás, a gente não teria. Existe uma discussão em aberto na literatura urológica, né? Está em aberto ainda em congresso, quando a gente vai, tem sempre essa discussão se aonde que seria o papel do PET de PSMA para estadiamento primário. O que é isso? Então, assim, eu fiz o diagnóstico do câncer de próstata, então no começo da doença, né? Meu PSA está aumentado, então comecei a ter sintoma miccional, fiz
uma ressonância que veio suspeita, fiz biópsia, pum, veio lá câncer. A gente, toda vez que identifica um tumor no órgão inicial, isso vale para todo tumor, não é só para próstata. Então, fígado, pâncreas, intestino, cérebro, pulmão, sempre a mesma coisa. Diagnosticou, precisamos estadiar. Então, o estadiamento é você fazer um estudo para tentar identificar para onde que esse tumor caminhou. Esse tumor está restrito ao órgão onde ele se originou ou ele está espalhado para outros lugares. Então, todo o tratamento oncológico, ele depende inicialmente desse estadiamento. E, eventualmente, poderia utilizar o PET de PSMA como exame de estadiamento, né? Então, você identificar inicialmente aonde que você tem tumor, se tem tumor só na próstata ou se está espalhado para algum lugar. Mas, como eu falei para vocês, não é perfeito. Tem falso positivo, tem falso negativo. Então, aparentemente, ainda hoje, a gente usar esse exame de maneira indiscriminada não parece ser a melhor opção. Porém, principalmente para aqueles pacientes que têm um tumor de alto risco, quem que nós estamos falando aqui, né? Porque o tumor de próstata não é tudo igual. Então, aqui nós estamos falando do paciente que tem um alto grau patológico, então uma nota na biópsia de Gleason 8, 9, 10, ou a gente usa de ZUP e ZUP 3, 4 ou 5, e pacientes que têm um PSA muito elevado. Então, aquele paciente, principalmente que tem um PSA maior que 20, esse seria um contexto no qual talvez o PET de PSMA ajudasse a gente a definir melhor qual tipo de linfadenectomia, o tipo de segmento, o tipo de cirurgia. Então, são ainda áreas cinzentas dentro da urologia, né? A gente não tem um consenso em relação a isso, mas basicamente esses são os dois empregos principais que nós temos para esse tipo de exame.